No resumo diário de Terra Nostra, Gumercindo argumenta pensativo com Matteo que talvez Bartolo não tenha realmente pego a febre amarela, já que se recuperou tão surpreendentemente rápido. Então muda abruptamente de assunto, dizendo que sua esposa disse entusiasmada que ele e Rosana estão se entendendo notavelmente melhor e estão seriamente pensando em ter um filho. Matteo confirma timidamente. O sogro lembra, francamente, que o casamento do genro com sua filha nunca foi completamente do seu agrado inicial, mas que, conhecendo ele melhor agora, ele talvez esteja gradualmente mudando de opinião. Matteo diz sinceramente que está começando a gostar genuinamente do sogro também. Leonora conta emocionada para a patroa de como está profundamente feliz com a milagrosa recuperação do marido e em como ele é verdadeiramente um homem bom e trabalhador. E completa, dizendo gratamente que a patroa e seu marido são pessoas extraordinariamente boas e generosas. Marie agradece humildemente. Do nada, o menino fofoqueiro solta maliciosamente o ditado popular. Bem diz o velho ditado, que erva ruim, geada não mata nunca. Explica provocativamente quando Bartolo não entende. Italiano é gente ruim mesmo. E completa maldosamente, dizendo que se ele fosse escravo, não estaria tomando sol tranquilamente. O italiano irritado manda o menino atrevido sair imediatamente dali. Bartolo fica resmungando indignado, reclamando amargamente do menino insolente. Juliana conta preocupada para Damião que aquele homem suspeito estava procurando ele insistentemente de novo. Ele conta gravemente que era o temido capitão do mato da fazenda e estava procurando desesperadamente sua irmã. Ele conta detalhadamente toda a história dramática sobre sua irmã e que ela já teve o filho secretamente, mas que o escondeu cuidadosamente para não ter que levar ao cruel dono da fazenda como havia prometido anteriormente. Nesse momento tenso, Antenor surge inesperadamente no portão, como uma aparição fantasmagórica. Damião diz corajosamente que vai ter que enfrentar definitivamente aquele diabo. Damião insiste categoricamente que não sabe nada sobre o paradeiro atual de Nana, mas Antenor continua absolutamente sem acreditar, mas não diz claramente por que a procura com tanta insistência. Ele se incomoda visivelmente quando Damião o chama depreciativamente de feitor e pede firmemente que nunca mais o chame assim, nem de capitão do mato. Juliana surge silenciosamente atrás de Damião. Antenor se incomoda notavelmente, mas diz que veio completamente em paz e pede respeitosamente privacidade. Antenor fica profundamente intrigado com Juliana e conta surpreso a Damião que ele foi mandado embora definitivamente da fazenda por causa de um italiano misterioso que veio com ela no mesmo navio. Damião desconversa nervosamente e pergunta novamente insistente o que ele quer saber exatamente da Nana. Ele diz que quer sinceramente saber se ela está bem e saudável, e se teve o filho com segurança, se é menino ou menina. Damião comete a burrada fatal de responder instintivamente, e Antenor diz imediatamente que ele tem obrigatoriamente que dizer onde Nana está escondida. Damião corajosamente responde desafiador. Quem vai me obrigar a falar? Antenor responde calmamente. Eu não vou lhe obrigar, Damião. Nem posso fazer isso legalmente, não é mesmo? Mas eu lhe peço encarecidamente, Damião. Onde é que eu posso finalmente achar sua irmã, a Nana? Juliana conta discretamente à empregada que o sujeito estranho veio atrás da irmã fugida do Damião. Mariana comenta sombriamente que o pai da dona Janete tinha muitos negros cativos e judiavam cruelmente deles, assim como dela e sua pobre mãe. Eu não devia estar lhe contando isso tudo, Juliana, mas contam horrorizado que os escravos lá da fazenda maldita do falecido, que o senhor Francesco herdou recentemente, queriam ver o próprio diabo pela frente, mas não queriam ver aquelas duas. E as pobres mucamas que lidavam diariamente dentro da casa grande tinham mais medo mortal da mãe e da filha do que o diabo da cruz. Ela explica detalhadamente que as mucamas indefesas muitas vezes eram as que mais sofriam terrivelmente, porque os homens não resistiam aos seus encantos naturais, e as mulheres ciumentas as puniam selvagemente. Conta ainda horrorizada que a megera cruel um dia chegou ao absurdo de cortar os mamilos de uma escrava fora por achar que ela estava se engraçando com seu marido. Essa conversa aterrorizante deixa Juliana profundamente assustada. A conversa tensa de Antenor e Damião continua, e o ex-capitão do mato conta admirado como Nana foi incrivelmente corajosa ao enfrentar abertamente Dona Maria, dizendo desafiadoramente que se o filho fosse homem, mandaria para ela criar pessoalmente. Damião se emociona visivelmente e diz que sabe exatamente onde Nana está escondida, mas que só vai contar para ele, se ela autorizar expressamente. Ele revela cuidadosamente que o filho de Nana é menino forte. Antenor promete solenemente segredo absoluto. Augusto diz apressadamente que precisa voltar urgentemente para sua casa, que sua mulher voltou e está com sua irmã esperando. Paola fica extremamente brava,
porque ele não vai ficar nem para almoçar com ela. Rosana provoca maliciosamente a irmã ao perceber claramente que o marido dela ainda não voltou, questionando ironicamente a ingenuidade patética da irmã. Ela diz categoricamente que homem não presta mesmo. Angélica rebate defensivamente, dizendo que o italiano dela também não vale nada. Rosana engole seco e concorda amargamente. Não, nem o meu italiano maldito. Altino vai almoçar tranquilamente com Paola no lugar do filho ausente e tenta diplomaticamente lembrá-la de que ela não é a mulher oficial legítima. Paola, afrontosa e desafiadora, diz: eu não preciso de papel nenhum para ser mulher de verdade do seu filho na cama. Na casa de Angélica, o almoço constrangedor entre ela, o marido e a irmã é visivelmente tenso, sempre com Rosana provocando maliciosamente o cunhado desconfortável. Enquanto Paola e Altino tomam calmamente um vinho italiano encorpado, ele pergunta curiosamente sobre a vida atual dela. Ela desconversa habilmente e diz que não vai aguentar muito tempo essa vida dupla com Augusto, pois sofre terrivelmente de ciúmes doentios com a outra. Altino tenta pacientemente tranquilizá-la, lembrando firmemente que fez um acerto comercial com o pai dela e que ela tem obrigatoriamente que cumprir sua parte do plano acordado e não criar problema desnecessário. Paola, enfurecida e descontrolada, diz ameaçadoramente que mata a maledeta miserável se a pegar algum dia. Juliana confessa preocupada a Francesco sua crescente preocupação com Damião e o tal sinistro capitão do mato, que tem o procurado insistentemente. Francesco desdenha inicialmente o termo, mas percebe gradualmente a gravidade da situação. Maria pergunta respeitosamente ao patrão se ainda precisa dos serviços de Damião, pois ele pediu educadamente permissão para dormir fora esta noite. O patrão permite tranquilamente. Juliana diz emocionada que passou a tarde toda inteira pensando na boa pessoa extraordinária em que o sogro é. Eles conversam longamente sobre seus queridos pais e em como ele adorava profundamente o amigo falecido. Juliana fica visivelmente triste ao lembrar da morte trágica dos pais e relembra detalhadamente o momento doloroso. Francesco a tranquiliza paternalmente e diz que ela é como se fosse verdadeiramente sua filha legítima. Marco Antônio chega inesperadamente e fica notavelmente enciumado, mas aceita relutantemente porque Juliana está apenas com seu pai. Rosana continua questionando implacavelmente a irmã sobre a demora suspeita do marido em chegar, mas ele chega tranquilamente, como se não tivesse feito absolutamente nada errado. Rosana pergunta casualmente sobre Altino, e ele diz que o pai ficou em uma importante reunião política. Augusto pergunta irritado quando Rosana vai finalmente embora. Ela diz sarcasticamente que quando passar completamente o perigo da febre, e ele torce sinceramente para que seja muito logo. Na casa elegante de Francesco, o tema polêmico italianos e imigrantes volta animadamente à mesa. Falam detalhadamente da Lei Áurea histórica, da complexa transição do trabalho escravo à imigração europeia, do presidente do estado Campos Salles pedindo urgentemente crédito para trazer 60 mil imigrantes para trabalhar na lavoura. Marco Antônio comenta inteligentemente que a Lei Áurea não foi fruto da bondade imperial, mas sim da própria luta heróica dos negros. Janete reclama preconceituosamente que agora São Paulo está completamente cheia de italianos barulhentos e que parece que a cidade é exclusivamente deles. Francesco retruca orgulhosamente que eles estão em toda parte trabalhando honestamente. Também se comenta preocupadamente a saúde notoriamente frágil do presidente Prudente de Moraes e os boatos persistentes de que o vice, Manuel Vitorino, acaba assumindo brevemente e, por baixo do pano, o rumor perigoso dos monarquistas que cogitam secretamente arranjar sarna para se coçar. Marco Antônio fala seriamente sobre o boato crescente de grupos monarquistas organizados e que Altino parece ser particularmente simpático a isso. Na fazenda distante, Matel e seu sogro discutem analiticamente se foi mesmo febre amarela o que derrubou Bartolo. Acham convincentemente que não e decidem prudentemente que é hora de chamar Rosana de volta imediatamente. Amanhã você vai sem falta a São Paulo atrás dela, ordena categoricamente o patrão. O empregado protesta nervosamente, não conhece absolutamente nada da cidade grande, mas lembram oportunamente que Angélica deixou cuidadosamente o endereço completo de Augusto. Maria se depara incredulamente com sua lerdeza. Matel pergunta confuso: e como é que eu vou atrás da minha própria mulher assim? Augusto chega em casa na manhã seguinte e se depara com Angélica e Rosana o esperando ansiosamente. O rosto das duas mulheres revelando uma expectativa silenciosa que o deixa desconfortável. Antenor pergunta cautelosamente a Damião se a sua patroa Juliana perdeu os pais durante a longa viagem da Itália para o Brasil, porque não pode haver duas pessoas com exatamente a mesma aparência e história tão similar. Altino discute com rispidez com Paola, dizendo que ela tem que aceitar sua situação sem reclamar constantemente.
já que ela concordou com tudo desde o início e sabia das consequências. Ela concorda relutantemente, mas ameaça com frieza matar a esposa de Augusto, se por acaso a encontrar desprotegida. Mateo declara com determinação que já está na hora de trazer sua esposa de volta à fazenda, onde ela pertence. Gumersindo questiona insistentemente sobre o endereço preciso de Angélica, mas a esposa lerda e distraída não conseguiu anotar as informações corretamente. Juliana e seu marido Marco Antônio estão no quarto, deitados na intimidade da cama matrimonial. Ele conta com seriedade que é verdade o que Damião lhe revelou anteriormente. É verdade o que o Damião disse para você, Juliana. Meu pai, quando tomou posse da fazenda do meu avô, mandou chamar todos os escravos e fez um acordo justo com eles. Ele continua explicando pausadamente que o pai sempre foi um homem à frente do seu tempo, libertando seus escravos mesmo antes da Lei Áurea chegar ao país. Juliana aproveita o momento de confiança e pergunta diretamente se é verdade que a mãe e a avó dele judiavam cruelmente das escravas. Ele responde que Damião anda falando demais sobre assuntos delicados, mas ela esclarece que não foi ele quem contou e habilmente desconversa. Ele declama com emoção um verso melancólico do poema que havia pedido para ela ler. E sou como a garça triste que vive à beira do rio. As orvalhadas da noite me fazem tremer de frio. Me fazem tremer de frio como o junco da lagoa. Feliz da araponga errante que é livre, e que livre voa para as bandas de seu ninho. Ele explica com paixão que se tornou abolicionista ainda criança, ao ler esses versos tocantes, e fala sobre a força transformadora dessas palavras. Ele conta com pesar sobre como o avô vendia friamente os filhos pequenos das escravas. Juliana diz com firmeza que a cria dela ninguém conseguirá tirar, e ele concorda enfaticamente, reforçando: a nossa cria. Gumersindo comenta ao observador como Mateo se dá surpreendentemente bem com a sogra, mas atenta ao fato curioso de que ele raramente fala sobre sua própria história pessoal. Mateo desconversa habilmente e diz que vai se deitar, pois tem que acordar bem cedo para buscar a esposa. Parece que a sogra lerda finalmente achou o endereço da filha. Gumersindo resmunga sozinho no silêncio da noite, pensando que parece que Mateo se esqueceu completamente de Juliana. Na cidade movimentada, Altino comenta com satisfação a Paola que deveria ter ido jantar com o filho, mas preferiu ficar confortavelmente com ela, elogiando o tempero delicioso dela e dizendo que duvida sinceramente que Angélica cozinhe tão bem assim. Ela agradece com um sorriso discreto. Augusto e Angélica discutem tensamente sobre por que Altino não quis ficar hospedado na casa deles. Augusto pergunta com certa impaciência quanto tempo Rosana continuará morando em sua casa, deixando Angélica visivelmente incomodada por ele repetir a mesma pergunta. Ele tenta disfarçar diplomaticamente que não gosta de sua irmã chata e inconveniente, dizendo que imagina que a mãe dela possa estar genuinamente preocupada com o paradeiro de Rosana. Angélica questiona com irritação, dizendo que ele está deliberadamente de implicância com sua irmã, mas ele mente descaradamente dizendo que não está. E ambos pedem para irem dormir e encerrar a discussão. Ele a beija ternamente e se deita ao seu lado. Gumersindo, Maria e Mateo tomam café da manhã em silêncio, enquanto discutem detalhadamente como será a arriscada viagem dele até São Paulo. Todos saem apressadamente, e a empregada resmunga sozinha sobre quem diria que um dia Mateo iria desesperadamente atrás de Rosana. Juliana pergunta com esperança a Damião se ele conseguiu finalmente encontrar a irmã perdida, e ele responde tristemente que não obteve sucesso. Ele explica que está pensando seriamente em ir naquele exato momento, mas que teve receio de perguntar à patroa se poderia se ausentar. Então Juliana diz compreensiva que iria às compras na cidade para acobertar estrategicamente a saída dele. Bartolomeu comenta animado e cheio de energia sobre sua vontade crescente de voltar a trabalhar normalmente. O menino tenta desajeitadamente imitá-lo, falando italiano com sotaque carregado. Ele tira sarro bom-humorado do menino e pede para mudarem de assunto com Batista. Batista conta preocupado que Mateo partiu para a capital em busca da esposa, e isso inquietou profundamente Bartolomeu, com a real possibilidade dele não conseguir voltar de lá. O padre agradece sinceramente que Bartolomeu se recuperou completamente, e depois pergunta discretamente para Maria se seu marido foi buscar Rosana, e comenta que devem encontrar a capital literalmente fervendo de tensão. Maria se preocupa visivelmente. O padre continua gravemente. Porque os italianos e os brasileiros estão se pegando violentamente nas ruas, por causa da questão controversa dos protocolos. Ele larga a bomba sem explicar mais detalhes sobre a situação. A sequência segue dramaticamente, com imagens caóticas de pessoas brigando e protestando furiosamente nas ruas. O marido de Juliana e seu pai saem cautelosamente e, ao verem o caos generalizado, logo retornam apressadamente para a segurança do prédio. Eles ficam genuinamente assustados com a violência. O filho diz determinado que vai sair mesmo assim,
mas o pai impede categoricamente e liga urgentemente para a polícia. Juliana e Damião assistem apreensivos ao caos desenfreado na rua e ficam profundamente assustados com a violência. Damião diz prudentemente que é melhor eles entrarem imediatamente. As pessoas seguem protestando descontroladamente, gritando, brigando e destruindo sistematicamente tudo ao redor pelas ruas. Matel chega tenso de carruagem com o sogro, ambos preocupados com o cenário devastador que presenciam. Eles entram rapidamente na casa de Angélica e perguntam ansiosamente por Augusto, que, como sempre, não está em casa no momento necessário. Alguém bate insistentemente na porta. Eles acham esperançosos que é Augusto chegando. Mas Augusto, nesse exato momento, está confortavelmente na cama com Paola. Ele se levanta relutantemente da cama e diz que tem que ver urgentemente como está o pai. Mas a mulher insaciável e sedutora insiste veementemente que ele permaneça. Augusto comenta casualmente que participou ativamente do protesto e queimou uma bandeira da Itália com satisfação, deixando Paola completamente incrédula com sua confissão. Ele desconversa rapidamente e continua se vestindo. O Pamonha tem a audácia desconcertante de dizer que é muito mais fácil enfrentar a guerra lá fora do que ela na intimidade da cama. Paola finge estar profundamente brava e diz que ele pode ir embora e não precisa sequer voltar. Ele fica com cara de tonto e perplexo. Gumercindo está cuidadosamente cuidando de Altino, que levou uma pedrada dolorosa na cabeça durante o tumulto na rua. Angélica pergunta preocupada pelo paradeiro de Augusto e o sogro diz convicto que ele deve estar certamente metido no protesto. Afirma categoricamente que não assinou nenhum protocolo controverso. Em seguida, reclama amargamente da dor pelos cuidados desajeitados do amigo. Matel diz decidido que vai sair imediatamente, mas Rosana o impede com firmeza. Gumercindo diz para Matel se acalmar e controlar os impulsos, lembrando que agora ele é oficialmente brasileiro. Juliana explica frustrada para sua sogra que nem conseguiu fazer as compras planejadas e que só saiu de casa porque não sabia da situação perigosa nas ruas. Elas discutem acaloradamente sobre quem está brigando e a sogra megera chama os italianos depreciativamente de corja. Marco Antônio e seu pai retornam apressadamente para casa em meio ao caos generalizado. E ele dá uma bronca severa em Juliana quando descobre, alarmado, que ela saiu sozinha pelas ruas. Eles comentam apreensivos que a cidade inteira está literalmente pegando fogo e pede urgentemente para avisarem a Damião que não abra o portão para absolutamente ninguém. Damião explica para Antenor. Eu estava indo falar com ela, mas aconteceu o diabo pelo caminho. Eu resolvi voltar prudentemente porque eu estava com a senhora Juliana e eu não poderia colocar ela em perigo desnecessário. Ele completa dizendo sinceramente que ela é a melhor pessoa na casa inteira, depois do patrão. A empregada avisa seriamente para Damião que o patrão disse expressamente para ele não abrir o portão para ninguém, e o questiona diretamente sobre quem era exatamente a pessoa conversando com ele, já sabendo perfeitamente que era o capitão do mato. Ele fica confuso com a pergunta direta e ela completa sabiamente: pergunte ao seu coração e não coloque em risco desnecessário a vida de quem você verdadeiramente ama. Maria diz como sempre quis conversar a sós com o padre sobre assuntos delicados e pergunta diretamente sobre os pecados inconfessáveis de seu marido. Ele diz diplomaticamente que não pode falar sobre isso e elogia Gumercindo, dizendo como ele é um marido exemplar e um pai maravilhoso. Maria, afiada e perspicaz, pergunta: ele não lhe falava sobre as negrinhas? O padre gagueja nervosamente se fazendo de desentendido e ela completa implacavelmente: as negrinhas da senzala e das mucamas daqui dessa casa que ele escolhia a dedo. Nervoso e desconfortável, se faz de sonso e diz que se sente encabulado e pressionado pela situação, diz que ela abusou da bebida. Ela concorda, dizendo que se não tivesse bebido demais, não teria coragem de falar essas coisas tão íntimas. O padre diz que precisa ir dormir urgentemente. Maria insiste persistentemente e pergunta se o marido não confessa os pecados carnais ao padre. Mais uma vez ele se faz de desentendido e diz não saber exatamente do que ela está falando. Ela fala abertamente sobre os filhos que seu marido fez fora do casamento. O padre se assusta visivelmente e ela continua implacavelmente. Na noite da libertação dos escravos, Padre Olavo, uma negrinha espevitada e atrevida, veio se despedir de mim, jogando cruelmente na minha cara que carregava no ventre um filho do meu marido. O padre diz que está genuinamente constrangido com a revelação. Ela prossegue dizendo que a escrava afirmou descaradamente que se o filho fosse homem, seria enviado para ela criar, e que precisa desesperadamente saber onde ela está, e que o padre poderia descobrir através da confissão do marido. O padre questiona para que saber disso, e ela afirma determinada que quer amparar a criança inocente. Augusto chega finalmente em casa e fica visivelmente preocupado com o pai que se machucou no tumulto. Gumercindo
demonstra preocupação genuína com a situação caótica na cidade e diz que está seriamente pensando em levar as duas filhas embora para um lugar seguro. Angélica olha para o marido completamente assustada. Augusto explica pacientemente sobre o tal protocolo controverso, onde o governo brasileiro assinou um acordo em que garantia ressarcir integralmente os prejuízos sofridos pelos italianos no Brasil, mas que está em votação tensa no Congresso. Toda a explicação se segue com Altino reclamando constantemente sobre a dor latejante na cabeça. Altino conta imprudentemente que Augusto queimou uma bandeira italiana. Matteo se revolta completamente, e no meio da confusão que ele criou, Altino desmaia subitamente. Francesco e o filho discutem apreensivamente sobre o protesto violento e o perigo real de saírem na rua. Maria continua deixando o padre completamente doido com suas perguntas insistentes, e o padre tentando desesperadamente fugir e desconversar. Mas ela continua insistindo implacavelmente. O padre pergunta por que ela acredita cegamente no que a escrava disse e ela revela a bomba, que Angélica viu seu pai e a escrava deitados intimamente na rede. Altino se recupera lentamente e Augusto decide levá-lo para dormir em outro lugar mais tranquilo, já que a casa está lotada e a rua finalmente mais calma. Gumercindo e os outros decidem pragmaticamente onde vão dormir e que irão voltar na manhã seguinte. O sogro provoca maliciosamente o genro. Você viu como são esses italianos, Matteo? Nós somos povo de sangue quente, responde Matteo com orgulho. Marco Antônio diz seriamente para Juliana falar em português. Ela se irrita visivelmente e ele explica pacientemente. Porque está casada com um brasileiro, vai ter um filho brasileiro e precisa aprender definitivamente a ser brasileira. Ela aceita relutantemente e diz com deboche que é brasileira. O marido pergunta por que ela saiu às compras no meio daquela confusão perigosa, e ela conta que queria ajudar Damião a encontrar a irmã que o avô vendeu cruelmente para um fazendeiro. Ele demonstra preocupação genuína com ela e diz que ela não deve mais sair sem avisar previamente, pois não quer que nada ruim aconteça a ela e ao filho. Juliana pede desculpas sinceramente. Ele a proíbe terminantemente de sair de casa, e ela aceita submissamente. Altino e Augusto chegam na casa acolhedora de Paola, que fica visivelmente preocupada com o estado deles. O pai diz que está se sentindo melhor para tranquilizar o filho. Em seguida, vai se deitar para descansar. A empregada fala severamente para Damião que ele poderia ter sido mandado embora por ter saído com a dona Juliana sem ter avisado ninguém responsável. Ela questiona seriamente sobre ele estar conversando com o Antenor e diz que ele está sendo muito inocente ao acreditar na bondade dele. Ele conta tristemente sobre sua irmã, sobre como ela está sobrevivendo. Mariana pergunta por que não traz ela para a casa, que provavelmente o patrão bondoso vai acolher ela, mas ele explica que a irmã não quer trabalhar para ninguém. A empregada pergunta diretamente, e você vai ter coragem de levar um capitão do mato até ela? Damião reflete profundamente e concorda que realmente não é seguro. Ela continua ameaçadoramente. Então, nunca mais receba esse homem na nossa porta ou eu vou ter que contar inevitavelmente ao nosso patrão. Paola insiste sedutoramente que Augusto fique e o empurra para a cama. Ele tenta resistir fracamente, mas não consegue escapar de seus encantos. Gumercindo reclama impaciente para Angélica que Augusto está demorando demais, mas ela justifica que o pai dele pode ter piorado durante a noite. Ele diz que está cansado e vai ajudá-la a levar o colchão pesado para a sala. O padre aconselha paternalmente Maria sobre o papel tradicional de uma esposa, passando pano descaradamente para o marido infiel. Diz que a família vem sempre à frente de tudo e que ela tem que suportar tudo com dignidade cristã. A mulher traída não deixa barato e rebate ferozmente, com a dignidade de quem faz de conta que não vê, com a dignidade de quem faz de conta que não sabe, com a dignidade de quem não escuta, com a dignidade de quem é surda, cega e muda, principalmente muda para não poder jamais abrir a boca. Não é Padre Olavo? O padre continua passando pano para o marido, dizendo que ele é um pai maravilhoso e que nunca faltou com respeito à esposa, que nunca levantou a mão para ela. A esposa diz amargamente que teria doído menos se tivesse feito isso. O padre afirma convicto que Gumercindo nunca mais falou ou se preocupou com a escrava e o filho. E Maria repete determinada que quer a criança para ela cuidar.